qual foi o resultado das orações de Abraão? Qual foi o resultado da sua hospitalidade, do seu amor e das orações intercessórias? Nós vamos ver isso no capítulo 19 de Gênesis. Inicialmente, irmãos, não havia 10 justos, porque agora os anjos iam destruir a cidade. E o último preço que Abraão havia chegado com Deus era de 10 justos. Se houvessem 10 justos, a cidade não seria destruída. Mas então a oração intercessória de Abraão não funcionou. Na verdade, o que não funcionou é que não havia justos naquela cidade. Mas ainda assim, o Senhor resolveu salvar a Ló. Quando os homens ou os anjos, que estavam feitos homens, chegaram à cidade, encontraram Ló à porta da cidade. Ló imediatamente também praticou a hospitalidade, chamou para a casa, deu comida, deu proteção, ainda diante dos ataques sensuais que os habitantes de Sodoma pretendiam perpetrar com estes 2 anjos. Os anjos atuaram no sentido de salvar Ló e a sua família. Se você olhar no verso 12, estamos falando sempre de Gênesis 19, ele diz assim: tira os teus parentes desse lugar, nós vamos destruir. O Senhor nos enviou para destruir esse lugar. Jó foi avisar, porque os anjos falaram: avise os seus parentes, tire aqueles que você acha que tem que extrair. Ele avisou os seus genros. Mas os genros achavam que ele estava brincando, não levaram a sério. Interessante, irmãos, muitas vezes as admoestações de Deus não são levadas a sério. E nesta vez era uma admoestação de morte. Fujam. Os anjos acordaram Ló, a gente vê no verso 15, acordaram Ló para que saísse da cidade. Veja, irmãos, Ló também não estava muito querendo sair da cidade. Os anjos dizem que iam destruir a cidade e ele dormia, sua família dormia, suas filhas dormiam. Não estavam levando a sério a advertência dos anjos. Verso 16 diz ainda: depois que eles acordavam, eles ainda se demoravam. Estavam embromando, estavam enrolando antes de sair da cidade. Os anjos pegaram então pela mão Ló, a esposa e as filhas e o tiraram da cidade. Isso que é a misericórdia de Deus, irmãos. Eles não estavam muito interessados em sair da cidade. Ló já tinha feito uma escolha péssima quando quis morar perto da cidade, escolhendo a melhor terra, deixando que seu tio Abraão ficasse com a terra pior. Mas veja só, agora eles estavam embromando e os anjos tiveram que pegá-lo pela mão. Isso é a misericórdia de Deus. Muitas vezes, irmãos, o Senhor nos toma pela mão para nos salvar. Mais ainda, o verso 17, com uma orientação: não olhes para trás, não pare na planície, fuja. Está lá no verso 22. Fujam vocês, porque nós vamos destruir a cidade. Versos 24 e 25. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. A destruição das cidades por causa do pecado, por causa das práticas pecaminosas, por causa da sensualidade desenfreada, por causa da maldade. Quantos pereceram, irmãos? Provavelmente milhares. As cidades não eram muito grandes, mas certamente alguns milhares de pessoas morreram, se não centenas, mas morreram por causa do juízo divino. Quantos é que foram retirados pelos anjos? 4. Somente 4 foram retirados pelos anjos. E veja, irmãos, ainda que 4 foram retirados, somente 3 se salvaram. Por quê? Porque havia orientação: não olhe para trás, não pare. E a mulher de Ló olhou para trás. Ela já estava com saudades daquela cidade ímpia.
E ela olhou para trás e aí se tornou, como diz a Bíblia, numa estátua de sal. Veja, centenas ou milhares de pessoas, 4 foram salvas porque Deus foi buscar, foi puxar pela mão. E dessas 4, uma ainda não se salvou, porque quis olhar para trás, quis olhar para o passado. O que aprendemos com isso? Veja um texto da nossa lição. O pequeno número de moradores de Sodoma que foram salvos tem implicações para a nossa própria missão. Nem todos serão salvos. Gostaríamos que todos aceitassem a Jesus e seu plano de salvação, mas cada um tem o seu livre-arbítrio. Veja, irmãos, na Bíblia nós encontramos que o Senhor nos predestinou para a salvação, portanto, Ele quer que sejamos salvos, mas depende da nossa escolha, depende da escolha de cada um. Continuando, nossa tarefa é convidar o maior número possível de pessoas a escolher a Jesus. Enquanto cumprimos a nossa missão, Deus nos ajuda por meio do Espírito Santo, mas nunca irá contra a vontade de ninguém. Ninguém vai ser salvo à força. Ninguém vai ser forçado, coagido a salvar-se. Ninguém vai ser coagido a ter a vida eterna. Livre-arbítrio significa que, no fim, não importa o que façamos, não importa o quanto oremos, a salvação se resume à escolha de cada um. Portanto, irmãos, eu quero deixar aqui uma tranquilização para cada um de nós. Nós pregamos o Evangelho, mostramos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e muitas vezes as pessoas não aceitam. Por que não aceitam? Porque o Senhor Deus o livre-arbítrio. Cada um é livre para escolher se quer aceitar a Jesus ou não quer aceitar a Jesus. A nossa função é pregar. Nós devemos pregar o Evangelho. E o Espírito Santo vai atuar nas pessoas, mas cada um deverá decidir por si. Nós podemos orar pelas pessoas, devemos orar pelas pessoas, mas ainda assim, cada uma é que decidirá. Que Deus esteja, então, irmãos, com cada um. Ao ouvir a mensagem, que sejam receptivos à mensagem de salvação, que sejam receptivos ao Senhor Jesus Cristo. E nós, que sejamos persistentes, mas com uma tranquilidade. Não depende de nós a salvação de quem quer que seja. A salvação depende da escolha pessoal, do livre-arbítrio de cada um.